Amém. Mais uma vez, graça e paz, Igreja do Senhor. Queremos dar aqui as boas-vindas para todos que estão presentes, como também aqueles que vão nos acompanhar pela internet. Tivemos aqui um problema de energia, por isso nós estamos transmitindo a partir de então. E nós faremos uma reflexão bíblica agora, nesse momento, no texto de João, Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 1 até o 11. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto e vamos abrir o nosso coração para que recebamos a mensagem que o Senhor tem para nós. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 em diante, é um texto conhecido que fala sobre a vida de Lázaro. A palavra de Deus diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro, que estava doente, ficou 2 dias aonde estava. E depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? E quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. E quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos até lá para acordá-lo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, para que nós possamos nos alegrar com o teu cuidado, com o teu favor, que nós possamos nos fortalecer, Pai, e sair daqui diferente da maneira que nós entramos. Nos dá esse entendimento, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto aqui, que fala sobre a questão da ressurreição de Lázaro, é um dos textos, vamos dizer assim, que mais chama a atenção no Evangelho, por conta do milagre que Jesus exerceu aqui, nesse momento, ressuscitando Lázaro, E bem nós sabemos que quando Lázaro adoeceu, Jesus permaneceu 2 dias aonde ele estava, conforme nós lemos aqui, e até ele chegar no lugar aonde estava onde estava Lázaro, passaram-se mais 2 dias, ou seja, já havia 4 dias que Lázaro havia morrido, e segundo o texto bíblico, diz que Lázaro já fedia, e ele estava todo já enrolado em ataduras e já colocado no sepulcro. Jesus chegou ali, e quando ele chegou ali, as suas irmãs
se desesperaram, né? Se alegraram, ao mesmo tempo estavam desesperados, porque acharam que se Jesus estivesse ali, o irmão delas não teria morrido. E Jesus se volta para ela, né? Dizendo que, aliás, Jesus já havia dito que aquela morte, aquele acontecimento não seria para a morte, né? Mas seria para a glória de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que quando acontece uma fatalidade dessa, né? Porque mesmo diante de situações difíceis da qual nós estamos passando por conta do Covid e outras enfermidades também que as pessoas são acometidas e colocam a sua vida em risco, e nós clamamos ao Senhor, pedimos para que o Senhor tire aquela pessoa do leito de hospital, que recupere a saúde, que traga de volta e tudo mais. Esse é o nosso pedido de oração, né? Esse é o nosso pedido de oração. E para que o milagre do Senhor se faça conforme a vontade dele, né? Para que o milagre do Senhor se faça e a gente tenha essa tranquilidade, é necessário que nós exerçamos o papel de homens e mulheres de Deus através da fé, para que a gente possa ver o milagre do Senhor. Esse texto aqui, em si, ele vai dar muitas direções para que a gente pode trabalhar ele de várias formas. É isso que eu quero falar. A gente pode trabalhar esse texto de várias formas, mas aqui eu quero focar hoje na questão de fé, porque desde o momento que Jesus veio, tomou conhecimento que Lázaro estava naquela situação, Jesus disse: isso aí é para a glória de Deus, não é para a morte, né? Não é para a morte. E as irmãs de Lázaro e as pessoas que eram chegadas estavam entristecidas pela morte de Lázaro, né? E muitas outras pessoas que estavam ali também presentes naquele acontecimento, sabendo que Jesus iria para lá, estavam esperando a Jesus, porque queriam ver o que ele poderia fazer, porque não criam que ele realmente era o Filho de Deus, não criam que ele poderia, né? Duvidavam de Jesus, na realidade, duvidavam, né? E se a gente ler o versículo 42, isso vai nos dar um entendimento maior ainda, quando ele diz assim, ele ora ao Pai, né? Ele ora ao Pai e diz assim: eu sabia que sempre me ouves, mas ele disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia, né, que Deus havia enviado o seu Filho, né? Então a oração que Jesus fez, pedindo para que Deus Pai ressuscitasse Lázaro, aquela oração que ele fez ali em público, foi com um propósito, foi para que aquelas pessoas que estivessem ali, próximo ali, crescem em Jesus Cristo, que Deus Pai havia enviado o seu Filho ao mundo, né? E também nessa oração que Jesus faz, né? Nessa oração que Jesus faz, que as pessoas também pudessem entender que mesmo Jesus, como Filho de Deus, ele dependia do Pai, ele vivia na dependência do Pai, ele vivia conforme a direção do Pai e dependia do Pai, né? Se a gente voltar no versículo 40, a partir do versículo 40, no momento que ele fala com Marta a respeito da incredulidade dela, ele diz: não lhe falei, se você cresce, você veria a glória de Deus? E o versículo 41 vai dizer assim: então tiraram a pedra, e Jesus olhou por cima e disse: Pai, eu te agradeço porque tu me ouvistes. Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. E ele falou isso aqui, reforçando 42,
Ele disse isso por causa do povo que estava ali, para que cresça, né? Cresça. Então, o que é que esse texto vai falar para nós? Mas, diante de tantas coisas ruins que nós temos enfrentado, de tantas situações difíceis que nós temos enfrentado, em todas as áreas de nossa vida, as situações críticas e difíceis que fogem do nosso controle, que tomam conta de nós, nos desestabiliza, né? Nos tira o chão, nos faz entrar em parafuso, quando nós perdemos o controle da situação, em toda e qualquer situação, para que nós possamos ter uma tranquilidade diante de toda e qualquer situação, é necessário que nós tenhamos fé. É necessário que nós tenhamos fé no Deus Todo-Poderoso. Por isso o título da mensagem é: quando o impossível se torna possível. E aqui eu entendo que a nossa fé, ela só será eficaz quando nós tivermos uma dependência de Deus. Ou seja, a nossa fé só será eficaz se dependermos de Deus verdadeiramente. Se nós não dependermos de Deus, se nós não estivermos na dependência de Deus, nós vamos viver a nossa fé e não a fé em Deus. Tá? Nós podemos entender que todos nós temos fé, mas alguns têm fé em si mesmo e outros têm fé em Deus, né? Mas o que acontece é que nós somos levados a agir diante de situações complicadas e difíceis durante o problema, e até mesmo antes do problema, nós somos levados a agir conforme o nosso entendimento, e a coisa se torna difícil, às vezes a coisa se torna complicada por conta da nossa fé, de como nós agimos. E quando a coisa se torna complicada, nós queremos que a nossa fé, ela exerça o poder para desfazer a situação. E quando a situação é difícil, né, nós temos que estar na dependência de Deus para ter uma fé verdadeira no Deus Todo-Poderoso. E para ter essa fé em Deus, é necessário que nós venhamos a viver na dependência de Deus. Acontece que viver na dependência de Deus não é fácil. Tá? Viver na dependência de Deus não é fácil. Nós sempre encontraremos situações contrárias que vão tentar nos enfraquecer e desistir daquela caminhada, daquele estilo de vida, daquela busca a Deus. E tem até quem diga que a minha vida antes de eu ser crente era mais fácil do que agora. E eu tenho falado que a nossa comunhão com Deus, quanto mais perfeita ela for, quanto mais unidos, mais submissos a Deus nós estivermos, mais o inimigo vai se levantar contra nós. Um exemplo bíblico: Jeremias. Jeremias era um homem que vivia na dependência de Deus, e essa dependência de Deus o levava a ter conflitos constantes com a liderança de Israel. E ele, por ter esses conflitos com a liderança de Israel, ele podia retroceder, mas não, ele foi firme, crendo que Deus iria ali
tornar real as promessas, as profecias que Deus fazia através da vida de Neemias. Então, diante de situações, nós somos levados a agir pela nossa fé, do nosso jeito. E por que eu, tentando entender por que essas situações às vezes se tornam assim difíceis, e o que a Bíblia vai me responder, tá? É que se realmente eu quero depender de Deus, Ele vai testar essa fé em mim, para saber se realmente eu creio naquele que é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele vai permitir situações para testar a nossa fé, né? Que uma vez nós aprovados, nós com certeza nós vamos ser abençoados diante da nossa fé. Então, normalmente a maioria das situações as pessoas são levadas a agir por conta própria. Nós somos levados a agir por aquilo que nós achamos que nós somos capazes, ou seja, pela nossa fé. Tomamos decisões por conta dessa situação. Temos outro exemplo bíblico, tem vários exemplos bíblicos que nos demonstram isso, né? De pessoas que diante de situações, preferiram agir por conta própria e não pela dependência de Deus. Exemplo, Caim, né? Caim, ele agiu por conta própria diante da situação da qual ele enfrentou com o irmão dele. O problema que ele teve com o irmão dele: primeiro, ele teve a sua oferta negada diante de Deus. Sabe-se lá o que tinha no coração de Caim? Não tinha a mesma coisa que tinha no coração de Abel, seu irmão, que Deus aceitou a oferta de Abel, porém a de Caim rejeitou. E a partir daí se tornou no coração de Caim uma motivação da qual o levou a agir por conta própria, achando que ele deveria fazer aquilo que achava que é certo, até culminar com o homicídio, onde ele veio tirar a vida do irmão. Ou seja, ele agiu pela fé dele, por conta própria, né? Eva, uma mulher que tinha o conhecimento da palavra de Deus, sabia qual era a vontade de Deus, vamos dizer assim, que tinha uma comunhão com Deus, porque Deus na virada do dia sempre ia lá no jardim, e ali falava com Adão e com Eva, e no confronto com o inimigo, ela agiu por conta própria, porque o inimigo distorceu o seu entendimento, né? E quando o inimigo conseguiu distorcer o seu entendimento, ela passou a olhar para aquilo que era proibido com outros olhos. A Bíblia diz isso, né? Que ela olhou para a árvore já desejando, olhou para o fruto já desejando, né? Quantos de nós podemos confiar naquilo que nós somos, feitos por Deus, que diante de situações, qual é a fé que nós temos colocado em prática? Se a fé é em Deus, a nossa submissão, a nossa dependência, ou a nossa fé é o nosso achismo, né? Diante de situações, quais são as decisões que nós temos que tomar? E nós temos que meditar nisso e ver qual é o resultado. Qual o resultado disso aí? Né? Viver na nossa dependência por aquilo que nós achamos que é certo, ou por aquilo que Deus diz que nós devemos fazer.
Se eu for fazer um apanhado de todas as vezes que eu tomei decisões sem consultar a Deus, o resultado foi trágico. Logicamente, nós tomamos decisões na vida sensatas, às vezes a gente pensa pela lógica, pela razão, né? Por aquilo que a massa faz, né? A maioria faz, e assim a gente vai levando. Mas se nós queremos ter decisões certas, sempre, sem se preocupar com nada, nós possamos tomar decisões e ter atitudes numa dependência de Deus. E com certeza tudo aquilo que nós fizermos e decidirmos e agirmos vai ser bem sucedido, porque Deus quer sempre o nosso melhor, né? Nós temos que entender que nós não podemos confiar nos nossos instintos, porque eles nos levam a agir conforme a nossa vontade, e dificilmente nós buscamos uma dependência de Deus. E quando nós não buscamos essa dependência de Deus, a fé verdadeira nunca vai ser exercida na nossa vida. Nunca, nunca. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, o que é que nós podemos fazer diante de situações como essa, né? De ter uma fé que venha trazer para nós uma alegria diante de todas as situações que nós estivermos enfrentando, né? Sabendo que quem age por nós não é nós, mas o Deus Todo-Poderoso. Tem um versículo que está no meu coração, martelando durante essa semana todinha, que é o de Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É tipo assim, olha, segura o teu ser aí e deixa que eu vou agir. Deixa que eu vou tomar conta aqui, diante de situações difíceis, né? Eu estava vendo hoje uma meditação, momento que Samuel ele foi ungir a Davi, e Deus mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé, o belemita, né, para ali exercer, fazer aquela unção daquele que seria o novo rei de Israel. E é engraçado que, diante da colocação que o pastor estava usando, ele diz assim, que toda vez que Deus muda o seu padrão, nós nos confundimos, né? Toda vez que Deus muda o seu padrão, nós nos confundimos, porque Deus tem um padrão, mas Ele pode mudar, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode mudar. Porque naquela época, o filho que se destacava, que merecia a bênção, que recebia a herança em dobro, era o primogênito. Então, quando Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, Jessé chama os seus filhos e apresenta primeiro quem? O primogênito, o mais velho, né, para ser ungido. E Samuel, levado pelo padrão de Deus, já diz aqui, com certeza eu estou diante daquele que será o novo rei de Israel. E já preparava logo o chifre lá com azeite, né, para ungir, quando Deus disse, isso, não é esse, né? Não é esse. E na realidade, o que Deus havia escolhido era o último da família de Jessé. Aí o pastor usou uma reflexão mesmo assim. Quando Deus muda o padrão dele, ele sabe o que ele está fazendo. Ele mandou que Samuel ungisse a Davi, o mais novo, né? E mandou que Samuel voltasse para os montes de Ramá, para ali se recolher na insignificância dele, né? E se ele escolheu Davi, ele ia prover todo o necessário para que Davi fosse bem sucedido em todas as coisas, como foi. Então, quando Deus nos escolhe,
Ele sabe o que Ele está fazendo. Basta que nós possamos desenvolver a fé nele e não a nossa, para que tudo seja bem sucedido. Então, diante dessa situação de nós enfrentarmos situações difíceis, o que nós podemos fazer para evitar de usar a nossa fé e sim usar a fé em Deus? A resposta está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler? Provérbios 3, 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amados, quantos de nós estamos com as nossas veredas, as coisas nossas totalmente viradas de ponta cabeça? Será que nós temos reconhecido o Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as nossas situações, em todos os nossos momentos? Devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e de maneira nenhuma se apoiar no nosso próprio entendimento. Porque às vezes, diante dos rumos que Deus propõe para nós podemos achar, não é de Deus. Não é de Deus. Deus não iria fazer isso comigo. Como eu falei, Deus pode mudar o padrão dele, porque Ele é soberano. E Ele vai fazer o melhor para nós, no seu tempo e do jeito dele. E aquilo que Deus faz comigo, Ele não faz com você, e aquilo que Ele faz com você, não faz com o outro. E nós temos que entender que cada caso é um caso, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, nós devemos abrir mão do nosso entendimento, do nosso próprio entendimento, e confiar no Senhor, para que a gente possa ver o seu sobrenatural acontecer na nossa vida, no nome de Jesus. E outra, o que esse texto nos fala também, traduzindo aqui nele todo, os seus 40 e poucos versículos, que nós devemos exercitar a nossa fé não somente no momento de dificuldade, não somente num momento difícil, quando se levanta um vendaval na nossa vida, quando tudo se torna de ponta cabeça, quando as coisas ficam complicadas, porque nessa hora nós somos tomados pelo medo, nós somos tomados pela ansiedade, nós somos tomados por tudo aquilo que bagunça o nosso ser, e acaba que nós não vamos ter um alicerce perfeito para desenvolver a nossa fé devidamente no Senhor. Movidos pelo momento, os nossos olhos da fé, que são falhos, turvos, nós vamos querer colocar em prática a nossa fé. É muito complicado. Então, o certo é que nós estejamos exercitando a nossa fé na rotina do nosso dia a dia, no dia simples, quando tudo está bom, né? E exercer a nossa fé ali, para que nós possamos estar fortalecidos, para quando um tsunami se levantar na nossa vida, de repente, nós estamos ali firmes e fortes, e nós não seremos abalados, no nome de Jesus. Amém. Agora, quando a gente relaxa na rotina e guarda a nossa fé, esquece da nossa fé,
quando chega, nós somos tomados de surpresa, todo bagunçado emocionalmente, todo bagunçado espiritualmente, porque se nós guardamos a nossa fé, porque nós não exercitamos, não estamos exercitando, então nos toma de surpresa, né? Nos toma de surpresa, aí até a gente encontrar força e se estabilizar, aí já passou o vendaval e talvez deixou sequelas, deixou marcas profundas, né? Meditando naquele piloto de avião que caiu, passou 36 dias na mata, né? Aí eu conversando com a Solange disse: sabe por que ele resistiu na mata? Olha só o porte físico dele, tem que olhar todas as reportagens, tem lá a foto dele assim, né? Sem camisa lá, mostrando o músculo dele no frente do espelho lá, né? O rapaz era bem o físico, né? De físico ele era bem tranquilo. Então aquilo lá deu forças para ele para enfrentar esses 36 dias, mais a experiência que ele tinha, né? E pelo jeito, pelas palavras dele, eu vi aqui também um homem de fé, né? Fé e de família, a vontade de estar junto de novo com a família dele, pela fé ele conseguiu, e o que ele tinha o fortaleceu para enfrentar toda aquela situação. O que acontece é que muitas das vezes nós deixamos de ir para a academia, né? Como eu sou indisciplinado nisso aí, e às vezes quando vem uma enfermidade fica todo abatido e a gente não tem estrutura para suportar. Portanto, nós temos que exercitar a nossa fé na rotina do dia a dia, mesmo quando tudo está bem, porque quando vier a situação difícil, nós estamos fortes para enfrentar, porque independente do resultado, Deus vai trazer o melhor para nós e nós vamos suportar e entender que Ele sabe de todas as coisas. Amém? Amém. Nós precisamos somente, encerrando aqui, somente meditar como nós temos dependido de Deus, como é que está a nossa dependência de Deus, como é que está o exercício da nossa fé, se é a nossa fé ou a fé em Deus. Nós temos exercitado, né? Diante das situações, das decisões que nós temos tomado, é conforme nós queremos ou conforme aquilo que Deus quer para nós? A maioria das vezes, quando nós agimos por conta própria, nós podemos ter um fim trágico, mas orientados por Deus, é somente a alegria que nós encontraremos, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé e orar.